O Ministério da Saúde anunciou ontem, quinta-feira, dia 29, que o Brasil ultrapassou 1 milhão de casos prováveis de dengue em 2024. Foram constatados mais de 1 milhão de diagnósticos positivos apenas no primeiro bimestre do ano, com 214 mortes. Os números simbolizam um aumento em 390% de casos confirmados em comparação com 2023. Isso aí é o governo Lula, né? Porque, pelo amor de Deus, é muita incompetência um negócio desse. Ana, olha só. Quando você olha os dados, né, se você, porque, calma aí, vamos voltar tudo aqui. Volta. Né? O que acontece? A primeira coisa que chama atenção assim, é que a imprensa, em geral, está escondendo o que está acontecendo com relação à dengue no Brasil. Né? Porque ela publica até, um estado aí decretou estado de emergência, né, os índices aumentaram, etc. Mas o que acontece? Se você procurar, bem procuradinho, porque está escondido, né, mas lá no Ministério da Saúde existe o boletim das semanas epidemiológicas, que são publicadas semanalmente, que você pode acompanhar, né, o desenrolar, vamos dizer, da dengue no Brasil, com os dados oficiais, tá? Do próprio Ministério da Saúde. Bom, o que acontece? Se vocês se lembram, na pandemia, o que a gente mais ouvia falar, a expressão que ninguém conhecia, era a tal da semana epidemiológica. Toda semana, né, tinha atualização dos dados, né? Todo mundo sabia onde estava a porcaria do informe semanal, todo mundo sabia tudo. E isso era noticiado o dia inteiro. Sim. Agora não. Agora isto acabou. Né? Mas os dados continuam lá. Então você pode entrar lá no Ministério da Saúde, vai pegar, por exemplo, o último, que foi publicado dia 27/2, né? Com os dados das semanas epidemiológicas de 1 a 8. Isso quer dizer, os meses de janeiro e fevereiro. Né? E tudo comparado com o que aconteceu no passado, no mesmo período. Então, assim, os casos prováveis são 973 mil, segundo os dados do SUS. Os prováveis. Ou seja, né, gente que foi para o hospital. Isso não vamos nem considerar a gente que está com dengue e está morrendo em casa. Mas qual que é o problema? Quando você olha isso aqui, esses dados todos que aparecem no boletim epidemiológico, e você olha a distribuição regional, tem lugares assim que são uma verdadeira tragédia. Né? Como, por exemplo, o estado do Amazonas. No mesmo período, né, ou seja, nas 8 primeiras semanas de 2023, você teve 1.600 casos. Né? Nas primeiras semanas de 2024, ou seja, nas 8 primeiras semanas de 2024, você teve 7.816 casos. Ou seja, 5 vezes mais. Agora, o que é o pior? Hoje a gente já está, é que eu não vou conseguir mostrar aqui, ó, na 8ª semana, na 7ª semana, a gente já está num patamar que é praticamente o dobro dos casos que estavam lá na 8ª semana, 7ª semana de 2023. Tá? Então a gente já está o dobro. Só que qual é o problema? O pico da curva de infecção de casos por dengue de 2023 é na semana 15, ou seja, final de março. Certo? Que vai acontecer final de março, final de abril. Por ali, meio de abril. Ela começa a subir agora em março, a hora que chegar, né, no meio de abril, pelo menos de 2023, e nos outros anos também foi o pico. Ou seja, a gente já está com esse tanto de casos, 1 milhão de casos, se seguir o mesmo padrão, no começo da curva, na subidinha. Né? E aí, como eu não entendo nada de estatística, eu joguei tudo isso aqui no ChatGPT e fui pesquisar e ver o que pode acontecer. Né? Foi uma série de projeções. Mas olhando assim, de cara, você olha e fala assim, em abril nós vamos ter 3 milhões de casos de dengue. Né? E aí, o ChatGPT me confirmou. Então eu acredito na inteligência artificial. Né? E é mais ou menos isso, vão ter mais ou menos 3 milhões e 200 mil casos, né, confirmados. E aí, se a quantidade de óbitos subir dessa maneira também, né, a gente vai chegar lá aos 17 mil óbitos de dengue. Né? Há regiões que são muito piores, né? Por exemplo, o Espírito Santo, que tinha 24 mil casos nas 8 primeiras semanas do ano passado, né? Esse ano já tem 33. Minas Gerais, que tinha 57, tem 333. Né? Então tem assim, tem bizarrices de todo lado. Mas o que chama atenção mesmo, né, é a Amazônia, para mim. Né? Que não é o pior cenário, o sul e o sudeste estão piores. Né? O Paraná está bem ruim.
né, graças à política do senhor Beto Preto, que é o irresponsável secretário de Segurança do Paraná, colocado pelo seu Ratinho, né, que é um petista, né, e que enfrenta esse problema da dengue desde antes da pandemia da Covid. E ele nunca fez nada. E quando chegou a pandemia da Covid, ele deu graças a Deus que pararam de falar do problema da dengue em cima dele e ele foi, né, comprar respiradores. Bom, por que, Ana, que eu estou falando desse negócio da Amazônia? Né? Antes, deixa eu falar uma outra coisa. Né? Por que isso é responsabilidade do Lula e não do mosquito? Né? Veja, o mosquito sempre teve. Dengue sempre teve. Né? Mas o que acontece? Esses dados do ano passado, 2023, que a gente está olhando aqui, né, eles já eram alarmantes em 2023. A gente sabia já, o ano passado, que em abril de 2023, a dengue já tinha explodido com relação a 2022. Triplicado. Né? Tinha lugares que tinha 6 vezes mais casos de dengue do que com relação a 2022. Ou seja, no primeiro semestre de 2023, primeiro semestre do ano passado, o governo já tinha todos os dados na mão, né, para saber que a dengue estava descontrolada no Brasil. Em junho daquele ano, o Ministério da Saúde, esse mesmo aí das notas técnicas, né, a mesma ministra, também por meio de uma nota técnica, né, disse que o governo não iria comprar as vacinas da dengue, que são produzidas lá no Japão, né, e que já são liberadas pela Anvisa e que têm eficácia, etc, etc. Não iria comprar as vacinas da dengue. E sabe qual o motivo? Você não sabe? Privilegiar. Privilegiar a vacina brasileira, mas o problema é que não tem vacina brasileira. Né? É privilegiar, não, a expressão dela foi para fortalecer o complexo industrial nacional. Nossa. Tá? Agora, o que a porcaria do complexo industrial nacional tem a ver com saúde de quem está morrendo de dengue? Absolutamente nada. Fortalecer o complexo industrial nacional pode ser até uma política boa, respeitável e desejável, mas não às custas de pessoas que estão morrendo numa emergência gravíssima. Tá? E o pior, sabe quando ficarão prontas as vacinas produzidas pelo complexo industrial nacional, que é o Butantan? O ano que vem. Dezembro de 2024. E não sabemos se elas vão funcionar. Tá? O que se tem dito até agora é que elas têm 70% de eficácia. Ou seja, é uma eficácia baixíssima para uma vacina. 70% é praticamente um cara coroa. E ainda por aguardar, né? E ainda por aguardar. Então não vamos comprar a vacina porque vamos pôr dinheiro para produzir a vacina aqui. Num desses arrombos de nacionalismo imbecil do Lula e da sua gangue. E qual que é o problema disso? Bom, o problema é assim, a gente ficou sem vacina, né? O complexo industrial não foi fortalecido e as pessoas estão morrendo de dengue. Né? E a gente sabe o que o Lula quer dizer com fortalecer o complexo industrial nacional. É só olhar para a Petrobras, que a gente sabe exatamente o que é encher de companheiro, né, para tungar o dinheiro público e não entregar porcaria nenhuma. Por exemplo, né, quem é mais velhinho aí vai se lembrar, né, que durante o último governo Lula e o governo da Dilma, com a mesma ideia de fortalecer o complexo industrial brasileiro, né, foi criado um monte de empresas com dinheiro do BNDES, né, dos amigos do Lula, né, a famosa 7 Brasis, para construir, né, um monte de estaleiro pelo Brasil para incentivar a nossa indústria, o nosso complexo industrial nacional naval, né, para a gente poder começar a construir barcos aqui, grandes embarcações, plataformas de petróleo e parar de comprar isso aí no exterior. E sabe o que aconteceu? Procurem a história que vocês vão ver. Nenhum estaleiro foi entregue, o dinheiro sumiu, os empresários desapareceram e nada mais se falou a respeito. Né? É isso que é o complexo industrial nacional. É pegar o dinheiro público, né, e sumir com ele, né, por meio assim, de promessas absurdas de que seremos a nova China. Então, por responsabilidade do Ministério da Saúde, da ministra Nízia, né, e do senhor Lula, as vacinas não foram compradas. Quando já se sabia, em junho daquele ano, né, que em 2023 a dengue já estava descontrolada no Brasil. Né? E aí, bom, agora começaram a comprar vacina e distribuir aos estados. Sabe quando? Quando o negócio já estava o dobro. Quando os índices de casos já estavam o dobro do ano passado, que já era o triplo do 2022. E ainda sem números suficientes.
né? Exatamente. E não são vacinas em quantidade suficiente. Tá? Então, o que é? Isso aí é você sair no meio da tempestade para ir comprar guarda-chuva. É isso que eles estão fazendo. Quando você fala em responsabilidade, também lembra um descaso, então, né? Um total. Claro. É omissão. 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 Isso aí foi uma omissão completa do governo. Agora do puxão de orelha aí nos nossos deputados, porque eles adoram, né, tudo eles gostam de fazer barulho. Eu não estou vendo ninguém fazer barulho a respeito disso. Tá? E eu até entendo por quê. Porque quando eles vão fazer barulho a respeito disso, isso aí também vai chegar na bunda do governador deles. Né? Então eles também não querem criar caso com o governador em época de eleição, mas é preciso. E o pior, vocês gostam de convocar todo mundo para o Congresso por qualquer besteira que fale. Né? Vocês têm que chamar essa mulher para se explicar. Né? Sobre esse caso das vacinas. Né? E fazer pressão para derrubá-la. Né? É isso que vocês têm que fazer. E olha, eu vou dar a dica que o Lira tá louco pelo Ministério da Saúde faz tempo. Né? Então vocês têm que fazer um bem bolado com ele. Fala, Lira, nós queremos um negócio seguinte, queremos acabar com esse troço de vacina para criança e essas porcaria de nota técnica de aborto, etc. Aí a gente bate na Nízia do jeito que for, porque a direita não vai pegar nunca esse ministério mesmo. Né? Então passa pro Lira, né? Mas faz um acordo com ele. Fala, a gente arrebenta ela aqui, né? Até ela cair, assim, insustentável ela ficar, e o Lula passar o ministério para você. Aí você dá essas duas coisinhas pra gente. Derruba aquela porcaria da vacina para criança, né? Vacina de Covid, e derruba essas, né? E impede que novas cacas abortistas apareçam. Olha só, não é uma boa troca? Há de aplaudir de pé, né? você viu, Grimaldo? Não seria uma boa troca? Eu acho. Ah, mas o Lira vai roubar o Ministério da Saúde. Já temos 22 bilhões de motivos, não é? Para exigir isso mesmo. Muito bem, Silvio, gostei. Né?